Solta o rap, DJ. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Faltam 15 minutos para as 10 horas da manhã, a gente fala de uma nova exposição aqui em São Paulo, Funk, um grito de ousadia e liberdade, no Museu da Língua Portuguesa. Começa nesse sábado, são várias obras, tem pintura, fotografia, registros audiovisuais, mostrando a história e influência desse gênero musical aqui no Brasil. E para falar dessa exposição, a gente conversa com a Renata Prado, ela é curadora dessa exposição. Renata, muito bom dia, obrigado por atender os ouvintes da Band News FM e falar desse assunto tão importante, dessa exposição, desse registro da história do Brasil. Bom dia para você. Olá, bom dia Band News, bom dia a todos que estão aqui conectados com a gente. Sou a Renata Prado, sou a curadora da exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, e fico muito contente de receber esse convite para falar com vocês nessa manhã sobre essa exposição tão bonita. Como é que foi esse processo de curadoria? Como fazer a seleção de obras que vão estar expostas no museu, Museu da Língua Portuguesa, esse espaço tão importante, um espaço nobre no sentido, não nobre no sentido de inacessível, de elitizado, mas nobre porque é da língua que a gente fala, né? E quando a gente fala de música, quando a gente fala do funk, de composições, sobretudo no funk, está muito impressa ali a coloquialidade, né? O jeito que as pessoas falam no dia a dia, o jeito de se narrar, de contar histórias. Como foi o desafio de escolher as obras que estariam expostas ou que estão expostas a partir de hoje lá no Museu da Língua Portuguesa? Bom, como curadora dessa exposição, eu posso dizer que foi um desafio muito grande construir uma curadoria que fale sobre o funk no estado de São Paulo. Quando nós falamos sobre funk nesse território, a gente precisa entender que temos dois lugares, a Baixada Santista e a capital de São Paulo. Baixada Santista justamente por ser o berço do funk no estado de São Paulo, e a capital de São Paulo por ser esse coração dessa grande megalópole que nós vivemos. Então, o processo de curadoria se deu através de uma seleção de fotos de artistas que já entendem todo esse processo artístico da arte negra, sobretudo da arte do funk, para conseguir construir uma narrativa artística com telas, vídeos, fotografias, esculturas que contasse a história do funk desde a década de 90 até os dias de hoje. Há uma diferença, você sublinhou aí, falar do estado de São Paulo, a Baixada Santista tem questões muito particulares com o funk. Eu acabei escolhendo um funk aqui para abrir nossa conversa, um funk muito marcado do Rio de Janeiro, carioca, que talvez tenha uma influência um pouco maior no país de maneira geral. Como fazer esse trabalho de seleção e por que o Museu da Língua Portuguesa, exatamente? Por que essas obras têm que estar lá no Museu da Língua Portuguesa? Como é que isso se conversa com a instituição? Sim, escolhi essas obras justamente porque são obras que tratam todo o sentimento que eu acho que existe dentro da cultura funk, mas que nem sempre é tão perceptível. Então, vocês que vão visitar a exposição, vocês vão encontrar obras de arte que fala sobre o afeto de paternidade, afeto entre pessoas, afeto entre grupos de jovens. Vocês vão ver muita moda, vocês vão ver muita arte, vocês vão ver resgate histórico, né? Então a gente tem fotografias que retratam a era soul, a era black desde a década de 60, 70, com diversos ícones do território de São Paulo, como Nelson Triunfo, Lady Zu. A gente vai falar também desse funk mais contemporâneo, que traz essa identidade do funk aqui no estado de São Paulo. E construir tudo isso no Museu da Língua Portuguesa foi um grande desafio, porque eu, como curadora, tive o desafio de construir uma narrativa linguística do funk dentro dessa exposição, justamente para a gente ter um elo de conversa entre a exposição histórica que fala sobre o funk com o conceito que é o Museu da Língua Portuguesa, que é um dos grandes equipamentos de cultura do estado de São Paulo, que tem uma proposta linguística de falar sobre o dialeto brasileiro a partir da nossa cultura, né? Então, não tinha como a gente falar sobre funk no Museu da Língua Portuguesa sem a gente falar sobre as variadas linguísticas que a gente encontra nessa grande cultura. Então, ocupar o Museu da Língua Portuguesa com a cultura funk através de diversos eixos de arte, né? Que a gente está falando de uma exposição com mais de 400 obras de arte, entre elas vídeos, fotografias,
telas, esculturas, entre tantas outras coisas, para falar também sobre a linguística, porque geralmente quando a gente olha para um museu como o Museu da Língua Portuguesa, a gente não consegue identificar o funk lá dentro, mas essa exposição mostra como é importante e como o funk ele pode estar em todos os lugares. E é muito curioso, né, Renata, porque a gente vê as manifestações culturais do funk, há uma discussão sobre a legitimidade dessas manifestações, os bailes que acontecem, as discussões sobre criminalidade, e a importância disso para a cultura, para a história do Brasil, para a formação de algumas comunidades, as regiões que estão na franja da cidade, nos morros, nas periferias. E tem um outro aspecto que é muito importante, muito simbólico, quando a gente fala de uma exposição, ou quando a gente fala do funk dentro de um museu, né? Isso é um avanço, um estudo, um olhar acadêmico para o funk. Em que ponto você acha que a gente está dessa história? A gente continua, isso tudo muito misturado, uma marginalização grande ainda do funk, um preconceito, discussões acontecendo sobre o funk, como ele se desenrola no país, ao mesmo tempo a gente vendo o funk sendo discutido na academia, estando dentro de um museu. Como fazer esse equilíbrio nessas duas posições? Sim, eu acho que faz parte de um processo histórico essa construção que o funk ele vem passando, né? Então agora a gente está falando de uma cultura de aproximadamente 30, 40 anos quando a gente olha para o nosso funk brasileiro de fato, né? Então, historicamente falando, ainda é um tempo recente. Nós estamos ainda passando por esse processo de academizar o funk, de escolarizar o funk e politizar o funk. Né? Então, no mesmo momento que a gente tem essa perseguição instrumentalizada com a cultura funk, a gente também tem o Estado abraçando e reconhecendo essa cultura quando ele olha para essa cultura e decide trazer ela para um equipamento cultural como o Museu da Língua Portuguesa. Então, acredito que essa relação ela é muito dúbia, né? De entender que o funk ele pode estar sim em diversos lugares, mesmo quando ele ainda passa por um processo de criminalização, porque ainda assim estamos falando de uma cultura que fala sobre a vida de jovens negros, sobretudo jovens negros da periferia, que decidiram narrar em suas músicas esse cotidiano que reflete no nosso dia a dia. Então, perceber que por falar sobre as nossas realidades, essa cultura vai ser perseguida e justamente por a gente também falar sobre as nossas realidades, essa cultura também vai ser aplaudida. Né? Então, entender que esse caminho ele está sendo construído, mas o movimento funk ele está pronto para ocupar esses espaços e para mostrar esse outro novo olhar do que é a cultura funk. Eu sou pesquisadora da cultura funk e relações étnico-raciais, formada em pedagogia pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Afirmo com muita tranquilidade que hoje nós estamos passando por um momento acadêmico do movimento funk muito importante, onde nós estamos encontrando essa juventude do funk, construindo saberes dentro dos espaços educacionais para a gente conseguir legitimar de forma acadêmica os nossos saberes e a nossa construção cultural. Então, acredito que estar no Museu da Língua Portuguesa com uma exposição como essa é um reflexo de levar o funk para o campo acadêmico, de fazer esse enfrentamento institucional para que possamos mostrar para o mundo que o funk é muito mais do que as pessoas imaginam, né? Funk é cultura, é arte, mas funk também é pedagogia, funk também é processo de escolarização e funk também é arte museológica. E essa exposição, Funk, um grito de ousadia e liberdade no Museu da Língua Portuguesa, está aí justamente para mostrar que o funk ele pode ocupar todos os lugares. Recado dado. Renata Prado, curadora da exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, que foi lançada, começa hoje, nesse sábado, no Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz, muito fácil de chegar. Renata, muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM. Sucesso na exposição. Até uma próxima. Obrigada pelo convite, Band News.
E deixo aqui o convite para todos vocês que queiram conhecer muito mais sobre a história do funk. Essa é uma exposição muito convidativa para toda a família, então desde crianças até adultos vão gostar dessa exposição. Levem as suas crianças, passem um dia no museu, conheçam as obras de arte, conheçam a cultura do funk a partir da perspectiva do museu, porque também é cultura e vocês vão entender com muita profundidade o que é a cultura funk. Então, desde já, muito obrigada, agradeço o convite e espero encontrar vocês andando pela exposição e consumindo essa cultura funk que está no Museu da Língua Portuguesa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver.